Pessoal, boa noite. Mais uma vez, falar um pouquinho sobre o meu Senhor Jesus. Eu vou falar um pouquinho de um assunto que muitos irmãos em Cristo acreditam, né? Não tenho nada contra o que eles acreditam a respeito desse assunto, mas eu particularmente, pelo que eu conheço do meu Senhor, eu não acredito, né? E outra coisa, saber como, quando, né, aconteceu e o que aconteceu também, a gente tem que ter muita certeza no que está falando, né? Quando, às vezes, uma doutrina que pensamos ser inofensiva, né, nos levam por chacota, mas acaba tendo um estrago enorme quando se fala, né, quando se trata da expiação, né? Quando falamos a respeito da expiação e entra essa doutrina, aí a gente já vê que ela complica um pouco, né? E tem uns textos, né, que dá a entender a respeito desse assunto, porém, né, a meu ver, lendo as escrituras, estudando as escrituras, né, ela é equivocada, porque chega a um certo ponto que aí já não é mais Bíblia, aí entra teoria, né? Então já não é mais só a escritura, né? Aí entra a teoria também, né? Eu vou falar um pouco, é um assunto meio delicado, né? Mas eu vou falar sobre a humilhação de Jesus. Vou falar um pouco sobre a humilhação de Jesus. Eu vou estar lendo aqui Filipenses 2, 7 e 8. 6, 7 e 8. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Correto? Aqui fala das humilhação, né? As humilhação que Cristo teve, que ele passou, né? Ele aniquilou-se a si mesmo, né? Tomou forma de servo, né? Que dizer escravo, né? Fez semelhante aos homens, né? Ele se fez semelhante aos homens, né? Foi achado também na forma de homem, como diz aqui, e foi obediente, né? Até a morte de cruz. Então, o que eu entendo aqui? Esse texto fala que Jesus veio até aqui, né? Até aqui na Terra, e esvaziou-se desse mesmo texto. Em si mesmo é simples. Se você ler o texto todo aqui, você vai encontrar somente isso, que Jesus veio até aqui, né? Mas esse texto, eu até separei aqui um pouco aqui, para mim tá dando uma explicaçãozinha mais afinca para os irmãos. Ó, o servo aqui é o servo sofredor de Isaías 53, né? Que Paulo usa aqui, eu tô com uma outra Bíblia aqui, um livro aqui, né? É o servo de Isaías 53, né? Isaías 53, 12, né? A palavra escravo, né? Paulo usa a palavra grega, mais específica para escravo, né? Aqui a palavra na versão da Septuaginta de Isaías 53, né? Contudo, Isaías 49, 5, 7, né? Então, o que acontece? Ó, a crucificação era a forma mais desagradante de execução reservada aos criminosos não romanos escravizados ou aos homens livres da mais baixa posição social. Então, eu
creio piamente na palavra de Deus quando diz que Jesus veio até aqui, certo? Mas como que surgiu essa ideia de que Jesus desceu até o inferno, né? Para a gente ter um pouquinho de um pouco de esclarecimento, a gente tem que voltar um pouquinho atrás na história, né? Um pouquinho atrás na história e ver como que isso começou, né? Eu vou estar lendo aqui para os irmãos sobre como isso aconteceu, como se deu essa ideia, né? Às vezes afirma-se que Cristo desceu ao inferno depois de ter morrido, embora a frase "ele desceu ao inferno" não se encontre na Bíblia. A sua menção no Credo dos Apóstolos, que é amplamente utilizada, tem gerado muita discussão quanto ao seu sentido e suas consequências. As consequências, como eu disse no início, são consequências gravíssimas, né? Parece ser uma coisa inofensiva, ele desceu lá e tal, a luz brilhou, não sei o quê. Mas o problema é que tem consequências graves, porque nós somos seres humanos, nós pensamos, nós raciocinamos. Se você parar e pensar, não, se Jesus foi lá uma vez, ele vai lá de novo, né? Porque aí já entra a teoria, o que ele foi fazer lá? Né? Foi pregar os espíritos em prisão, como diz Pedro? Não, o texto lá diz outra coisa também, né? Quando analisamos a Bíblia, né, as escrituras, a gente vê que lá Pedro está dizendo outra coisa, né? Vamos seguir aqui, ó. O credo contém as palavras: foi crucificado, morto e sepultado, e desceu ao inferno, ressuscitou ao terceiro dia. Será que essa frase representa com precisão o ensino bíblico sobre a morte de Cristo? Claro que não, né? Vamos estudar um pouquinho, né? Vai ser meio rápido aqui sobre essa história, né? Os textos bíblicos importantes para a gente poder, eu separei aqui também, para a gente poder ter uma ideia da verdade, né? Em primeiro lugar, é preciso dizer que existe um cenário obscuro por trás da história da frase "ele desceu ao inferno", né? Não tem nada de muito esclarecido, de modo diferente que, no Credo de Niceno e da definição de Calcedônia, o Credo dos Apóstolos não foi escrito nem aprovado por um único concílio eclesiástico em nenhum momento específico, né? Então, essa ideia ela foi desenvolvendo pouco a pouco. Ela não foi escrita por nenhum credo dos apóstolos, né? Nenhum concílio. Quer dizer, nenhum concílio, né? Nenhum credo, não, nenhum concílio, né? Essa ideia ela começou a desenvolver de 200 depois de Cristo até 750, né? Ó, o relato resumido sobre o desenvolvimento desse credo, escrito pelo grande especialista sobre a história da igreja, Philip Schaff, demonstra que a frase em questão não se encontra em nenhuma das primeiras versões desse credo, né? Então, nas primeiras versões do credo, né, essa frase ela não é encontrada, né? Antes de 650, a frase "ele desceu ao inferno" só havia aparecido em uma versão do credo escrita por Rufino em 390, né? Quase 400 anos depois da morte de Cristo. Só que aí tem um problema. Além disso, Rufino entendeu que a frase simplesmente indicava que Cristo tinha sido sepultado. É a diferença, né? Em outras palavras, ele interpretou esses dizeres com o sentido de que Cristo desceu à sepultura, né? A versão grega incluía a palavra Hades, que só pode significar sepultura, né? Não Geena, inferno, lugar de castigo. Portanto, isso significa que, até 650, nenhuma versão do credo incluía essa frase com a intenção de dizer que Cristo desceu ao inferno. Outra coisa, por que eles enfatizam a descida à sepultura?
né? Porque os gnósticos tinham aceito ali na época, ali surgiu um povo lá, os gnósticos, eles acreditavam e pregavam, né? Que Cristo, tipo assim, ele, ele não podia ser sepultado, porque ele era um espírito, né? Mais ou menos isso. Ele não podia, tipo, ser sepultado. Cristo era uma perfeição absoluta, né? Mas a Bíblia nos diz que ele era 100% homem e 100% Deus. Então, para rebater isso, né? Esse rapaz aqui, creio eu, o Rufino, então eles desenvolveram essa ideia, dizendo, não, ele foi sepultado, porque ele tinha um corpo físico, ele não era só espírito, ele tinha um corpo semelhante ao nosso, né? Como eu acabei de ler aqui, em Filipenses 2:7. Né? Então, para enfatizar isso, a humanidade dele, né? E rebater os gnósticos, num falso ensino da palavra de Deus, eles disseram, não, ele foi sepultado, né? Ele não era somente o espírito, né? De fato, depois que a frase começou a fazer parte de várias versões do credo, foram efetuadas diversas tentativas para explicar a frase ele desceu ao inferno, de um modo que não entrasse em conflito com o restante das escrituras. Esse aqui é o problema, porque quando você pega para explicar isso aqui, dizer que ele desceu lá no inferno, aí fica difícil para você explicar isso aqui nas escrituras. Muito difícil mesmo. Impossível, na verdade. Ao considerar essa informação histórica, deve-se refletir se a palavra apostólica é aplicável em algum sentido a essa frase, ou se realmente faz parte de modo legítimo de um credo cujo título reivindica ter vindo diretamente dos apóstolos de Cristo. Aqui também já é outro problema, né? Quando recorremos às provas bíblicas dessa doutrina, descobrimos que vários textos que se colocam contra a possibilidade de Cristo ter ido ao inferno depois da sua morte. As palavras ao ladrão da cruz, por exemplo: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Lucas 23:43. Indica que, depois de morto, sua alma ou espírito foi imediatamente à presença do Pai no céu, ainda que seu corpo tenha permanecido na terra e sido sepultado, como eu já disse antes, né? Igualmente, o brado de Jesus está consumado, João 19:30, sugere de modo convincente o sofrimento de Cristo que, terminado naquele momento, assim como seu afastamento do Pai por ter levado nosso pecado, né? O servo de Isaías, o escravo de Isaías, né? Isaías 53:12. Também sugere que Cristo esperava corretamente, né, o fim imediato do seu sofrimento e do seu distanciamento e a acolhida do seu espírito ao céu por Deus Pai. Esses textos indicam então que Cristo, em sua morte, passou pelo mesmo processo que os cristãos no tempo presente passam quando morrem. O seu cadáver permanece na terra, né? O seu cadáver permaneceu na terra e foi sepultado, como o nosso será também, né? Mas o seu espírito passou, né, imediatamente à presença de Deus no céu, como o nosso também passará, os cristãos verdadeiros. Depois disso, na primeira manhã da Páscoa, o Espírito de Cristo foi reunido novamente ao seu corpo e ele ressuscitou dentre os mortos. Do mesmo modo, como os cristãos que já partiram quando Cristo voltar receberão novamente seus corpos e serão ressuscitados com corpos transformados perfeitos para a vida nova. Além disso,
esses textos indicam que Cristo, em sua morte, satisfez completamente as exigências do julgamento justo do pecado e suportou completamente a ira de Deus contra esse pecado. Não era preciso que Cristo sofresse ainda mais depois de sua morte na cruz. Acontece que se Jesus precisou descer até o inferno, então ele teve que sofrer mais, né? Ele teve que sofrer mais um pouco, porque o inferno é lugar de castigo. Ele mesmo disse, lá o bicho não morre, né? Dessas trevas. Se Cristo precisou realmente descer no inferno, então ele foi sofrer mais um pouco, né? Só que aí já entra a teoria, e eu não acredito em teoria. Se eu for para acreditar em teoria, numa teoria dessa, também eu posso acreditar na teoria do evolucionismo, né? Ou tantas outras teorias que existem por aí. Porém, quando Cristo, a dificuldade nossa, né, nós cristãos, ler e crer nas Escrituras, né, quando Jesus disse, está consumado, né, está consumado, acabou o sofrimento, né. Eu gosto de refletir na parábola do rico e do Lázaro, o seguinte: quando Cristo ali na cruz, ele bradou ali, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Ali naquele momento eu creio que ele sentiu de fato o que é o inferno, né? Porque ele não tinha conhecido o pecado e ali na cruz ele se fez pecado. E ali ele sentiu o abandono de Deus, né? Porém, em seguida, ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, né? Aí eu pego essa morte de Jesus e costumo, isso é de mim, eu comparo ela com a parábola do rico, né? E do Lázaro, o rico e o Lázaro, quando no momento ele fala, tenho sede, né? Da mesma maneira o rico lá, ele fala, Lázaro, pai Abraão pede que Lázaro molhe a ponta do dedo, né? Porque aqui está muito quente. Então, tipo assim, ele estava sentindo sede. Então Jesus, isso aqui é só uma associação, tá? Estou associando um texto ao outro. Então Jesus ali naquele momento, que ele fala, tenho sede, né? Ali toda vez que eu leio aquilo, eu lembro do que ele falou sobre o rico e sobre o Lázaro. Porque o leproso, aquele rapaz que foi crucificado ali do lado dele, que ele disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso, né? Aquele rapaz ali, ele era um leproso, né? Um leproso no seguinte modo, um pecador, né? Um pecador, um cara moralmente impuro, né? Mas como ele mesmo disse, eu vim para os perdidos, né? Eu vim para os pecadores. Então, tá bem explicado ali, né? Então, esses são alguns dos motivos porque eu não creio que Jesus desceu ao inferno, né? Porque outra coisa que a gente tem que pensar, quando Jesus falou, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento e todo o teu coração, entendimento é inteligência, isso aqui é pensar, raciocinar. Eu sei que muitos líderes religiosos não gostam que a gente pensa, eles não querem que a gente pense, eles querem só que você ouve. Na verdade, eles não querem nem que você lê sua Bíblia, que você tem empoeirada dentro da sua casa. Só quer que você ouve, vai lá e tal, recebe uma bênção, sei lá, o que diabo que é. E confessa os pecados com eles, fica por isso mesmo. Mas se você começar a ler os evangelhos para frente ali, principalmente que nós estamos na dispensação da graça, para você que nunca leu sua Bíblia inteira, começar a ler dos evangelhos em diante, né, e com a iluminação do Espírito, porque só ler igual ler um livro de história também não vai adiantar, né? Se você ler sua Bíblia, você vai descobrir muita coisinha, né? Quando for ler novamente, começa do Antigo, lá de Gênesis, né? E eu costumo fazer a leitura desse modo.
eu leio o Novo Testamento, depois eu pego lá de Gênesis e leio todo. Depois eu leio de novo o Novo Testamento, pego lá de Gênesis de novo. Por quê? Porque o Novo Testamento está dentro do Antigo, né? E a gente vai vendo as referências, os textos, né? As profecias onde se cumpriram, né? É muito bom. E a gente também não fica tão enganado e nem tão iludido, né? O que eu me preocupo da pessoa ensinar esse tipo de doutrina em relação, hoje principalmente, mostra que o sacrifício de Jesus não foi suficiente, né? Ali na cruz, não foi suficiente. Ele teve que ir mais além, correto? Esse é um primeiro ponto. Segundo, a expiação, né? Fica praticamente pela metade. Fica aquela coisa ali aguada, né? O servir a Deus com temor e reverência, não precisa, porque se eu for para o inferno, Jesus vai lá me tirar. A pessoa vai pensar dessa maneira, né? Se ir para lá não, se ele for lá uma vez, vai de novo, né? Sem contar que a Bíblia ela nos mostra um atributo de Deus, né? Jesus é o próprio Deus, né? Então ela nos mostra um atributo de Deus e que nos indica que Deus ele está presente em todos os lugares, né? Que é a onipresença. Esse atributo ele tem um problema muito sério com ele. Por quê? Porque ele mostra que a ira de Deus, né, já está no inferno. Ali, a palavra de Deus fala que, lá em Hebreus 9, 27, o seguinte, que o homem é dado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo, né? Então, ali, o juízo está sendo aplicado, o juízo de Deus está sendo aplicado naquelas pessoas que estão ali, né? Outra coisa, quem matou Jesus foi o próprio Deus, ele veio para isso, né? Jesus veio para isso, ele veio para cumprir um propósito e ele cumpriu, né? Ele veio para ser o Cordeiro de Deus e ele foi, né? Virar novamente como leão, né? Assim, uma linguagem figurada, né? Que a Bíblia usa a respeito desses assuntos, mas parte do problema é só esse, porque a gente é levado a pensar, né? Quando eu dou um ensino equivocado ou para defender uma base teológica ali, só porque faz parte do grupinho ali, eu acredito que isso dependendo, né, do ensino, é claro, nem todos, bom frisar isso, nem todos, porque a doutrina bíblica ela tem que ser aprofundada, ela tem que ter fundamento, ela tem que ter base, tem que ter fundamento, né? A pessoa tem que saber dividir os períodos de tempo, né? Hoje nós vivemos na dispensação da graça, é outra época, né? As pessoas que são justificadas hoje, inocentadas, são justificadas pela fé, somente pela fé, né? Sem as obras da lei, e por aí vai, né? Agora, se eu preciso fazer alguma coisa para mim não ir para lá, aí eu já começo a me salvar sozinho, uma autossalvação, né? Isso não existe em lugar nenhum. Jesus mesmo diz que é impossível para o homem se salvar, então é impossível o pecador decidir entre o inferno e Deus. É impossível. Impossível, se Deus não der o primeiro passo. Sempre é Deus que dá o primeiro passo, porque a Ele pertence a salvação, né? E a salvação é Cristo, né? É o Cordeiro, a salvação é Ele. Então a nós, as pessoas que já foram despertas, né? As pessoas que já foram salvas em Cristo, né? Elas perseveram porque já têm certeza disso, e não para obter algum favor, algum mérito. Isso não existe, né?
Isso é uma ideia errada, né, sobre essa questão. Mas, ademais, meus irmãos, era só isso que eu queria falar, né? Vou gravar um outro vídeo falando do texto de Pedro, né? Lá de 1 Pedro, onde fala que ele foi e pregou aos espíritos em prisão. E vou mostrar para vocês também os pontos, né, que ele, do texto, os pontos corretos do texto. Depois vocês tiram suas conclusões e que Deus abençoe todo mundo. Amém?